Vós sois filhos do Altíssimo. Se inscreva no canal, deixe seu like, assim estará nos ajudando a fazer com que essa mensagem chegue a muitos outros. Agradecemos a sua contribuição. Shalom, amados. Shalom a todos. Que Yahweh abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Amados, hoje nós vamos falar sobre a nossa identidade. Mas antes eu quero agradecer a cada um de vocês que tem estado conosco aqui. Você que tem estado inscrito no canal, você que tem deixado os seus comentários e você que tem visitado o nosso canal. Eu também quero agradecer a Yahweh no nome de Yahusha e pedir que Yahweh abençoe a todos, certo? Vamos para a palavra aqui. Hoje nós vamos falar sobre a nossa identidade. Eu quero ler com você em Romanos capítulo 6, versículo 4. Você já ouviu falar sobre a sua identidade, ou melhor, a nossa identidade que nós recebemos do Mashiach? Se você já ouviu falar, deixa aqui no comentário. Se você nunca tinha ouvido falar, também deixa no comentário, certo? E veja bem, a palavra ela afirma lá em Romanos capítulo 6 que nós fomos sepultados, né, no batismo, na morte do Mashiach, juntamente com ele. E que nós fomos ressuscitados dos mortos pela glória do Pai, para que nós possamos viver uma nova vida. Só que eu quero trazer para você aqui que junto com essa nova vida, nós recebemos também uma identidade, uma nova identidade, que nós quase não ouvimos falar disso, certo, meu amado? Eu gostaria de ter ouvido falar disso há 20 anos atrás. É isso mesmo, 20 anos, irmão? Sim, 20 anos atrás. Mas ninguém nunca me falou sobre isso. Isso é algo que Yahweh tem revelado para nós. E eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar com você que você recebeu em Yahusha uma nova identidade. Você tinha uma identidade, mas a identidade que nós tínhamos antes não agradava a Yahweh. Mas Yahusha, pelo favor de Yahweh, ele trouxe uma nova identidade para nós. E ao longo da palavra, nós vamos ler sobre isso. Certo, meu amado? E a palavra diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 4: fomos então sepultados com ele através do batismo na morte, para que, assim como o Mashiach ressuscitou dos mortos pela glória do Abba, pela glória do Pai, nós também possamos viver uma nova vida. Coloque a mão no seu coração e diga assim: eu tenho uma nova vida. Diga: eu sou uma nova criatura. Diga: eu tenho uma nova identidade. E a palavra diz: pois se fomos unidos a ele em uma morte como a dele, certamente também estaremos unidos a ele em uma ressurreição como a dele. Pois sabemos que o nosso antigo eu, velha criatura, velha identidade, foi sacrificada com ele para que o corpo governado pelo pecado fosse eliminado, que não devemos mais ser escravo dessa velha identidade. Yahweh nos deu uma nova identidade e Yahweh requer de nós hoje que nós não sejamos mais escravos da velha identidade. Mas que velha identidade era essa? Qual era a velha identidade que nós tínhamos? Você lembra lá de Colossenses capítulo 3 e versículo 2?
diz que agora que nós estamos no Machia, nós devemos colocar nossa mente nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. Você lembra disso? Sim ou não? Porque a nossa velha identidade, ela era carnal, ela era terrena, mas a nova identidade que Yahweh nos deu através de Arusha, ela é celestial. É isso mesmo. Ela é celestial, ela é do alto, ela é do céu. Por isso que ele diz: concentre-se nas coisas lá de cima agora. Coloque a sua mente nas coisas lá de cima agora. Pense nas coisas lá de cima agora. Aleluia. Você está entendendo, sim ou não? Você está em Arusha? Porque se você está em Arusha, você é uma nova criatura. E lá em Colossenses capítulo 3, versículo 3, ele diz: quando o Machia, que é a nossa vida, se manifesta, então nós também somos manifestados com ele em glória. Faça morrer, portanto, tudo o que pertence à sua velha identidade. Você está percebendo que aonde está a natureza terrena, aonde está velho eu estou colocando velha identidade. Você está percebendo isso, meu irmão? Porque essa era a identidade, a velha identidade que não agrada a Yahweh. E aí, agora em Colossenses, ele começa a explicar para nós que é a imoralidade sexual, a impureza, a luxúria, desejo maligno, ganância, idolatria. E ele diz que essas coisas traz a ira. Então, veja bem, quando nós não andamos na nossa identidade, a identidade que o Machia nos deu, nós trazemos ira sobre a nossa vida. A ira de quem? A ira de Yahweh. Agora, eu deixo uma pergunta aqui. Quem é você, meu irmão? Quem é você? Certo, meu amado? Você é um filho de Yahweh? Você nasceu em Arusha novamente? Porque se você nasceu, você tem uma nova identidade. E Yahweh, ele requer de nós que nós venhamos viver, andar nessa nova identidade que ele nos deu. Você lembra lá em Lucas capítulo 10? A missão dos 70. Então os 72 voltaram com alegria e disseram a Yahusha: até os demônios se submete a nós, no teu nome. Aí Yahusha disse: olha, eu vi Satanás cair como um raio lá do céu. E eu dei autoridade a vocês para pisar na cabeça de cobra e de escorpião, e para superar todo o poder do inimigo. E nada vai te machucar. Aleluia! No entanto, não se alegre que os espíritos se submetem a vocês, mas se alegrem porque os seus nomes se tornaram conhecidos lá no Chamai, lá no céu. Aleluia! Mas se alegre porque você recebeu uma identidade lá no Chamai. É isso que ele está nos dizendo. Nós agora, nós que estamos em Arusha, nós temos uma identidade no mundo espiritual. Você está entendendo, sim ou não? E o que Yahweh quer? Yahweh quer que nós andemos segundo essa identidade. Aleluia! Aleluia!
Nós vamos ver isso também daqui a pouquinho lá no livro de Efésios. E a palavra está dizendo que quando nós não caminhamos segundo a identidade que nos foi dada, mas nós caminhamos segundo a velha identidade, isso traz a ira sobre a nossa vida. Você está entendendo sim ou não? Aleluia! Aleluia! Como que nós temos andado? Nós temos andado segundo a velha identidade ou segundo a identidade de Yahweh que nos foi dada? Hein, meu amado? Sim ou não? Nós vamos ver aqui como que essa nova identidade, como que nós podemos caminhar segundo essa nova identidade. E ele diz assim, ele continua no versículo 7 e diz: vós costumava andar assim, ó, na vida que um dia viveu, velha identidade. Todos nós somos conhecidos no mundo espiritual. Seja pela nova identidade, como Yahusha falou em Lucas capítulo 10, versículo 17 em diante, ou pela velha identidade. Você está entendendo sim ou não? Gálatas capítulo 5 também afirma a mesma coisa. Gálatas capítulo 5, aonde está lá fruto da carne e fruto do Espírito. Velha identidade e nova identidade. E ele vai lá em Gálatas e ele nos dá um conselho. Ele diz: eu aviso, como já fiz antes, que aqueles que vivem segundo a velha identidade não herdarão o reino dos céus. A velha identidade entristece o Urua de Yahweh. Nós vamos ver isso. A velha identidade traz a ira sobre nós. Você está entendendo sim ou não? Aleluia! E ele diz lá em Gálatas ainda: ande segundo a nova identidade. Ele chama de fruto do Espírito. O amor, a alegria, a shalom, a paciência, a bondade, fidelidade, a mansidão, domínio próprio, a gratidão, a misericórdia. Você está entendendo, meu amado? Aleluia! Aleluia! Então, Yahweh nos deu uma identidade, e é essa identidade que nos faz avançar nessa terra. As pessoas elas andam de um lado para o outro, fazendo isso, fazendo aquilo, e as coisas não funcionam para elas. E elas não sabem o porquê que não funciona. Elas não sabem o porquê que não prospera. Elas não sabem por que as doenças não vão embora. Elas não sabem. Mas nesse dia, o Espírito de Yahweh está te revelando. É porque você tem andado na sua velha identidade. Deixa a sua velha identidade e a sua vida vai fluir em nome de Yahusha. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Versículo 8, Colossenses capítulo 3, versículo 8. Mas agora você também deve se livrar de todas essas coisas. Se livre o quanto antes da raiva, da fúria, da maldade, da calúnia, da linguagem suja que sai dos lábios. Ele está dizendo, se livre da velha identidade. Ele está dizendo, não minta uns para os outros. As pessoas hoje, ela mesmo sendo crente, elas mentem numa facilidade. Olha, nunca vi isso.
Elas mentem com facilidade. Às vezes, coisas que nós pensamos que não é mentira, mas é mentira, viu? É mentira. Alguém liga, você não quer falar, aí você diz: "Ah, diga aí que eu estou ocupado", mas você não está ocupado, você está mentindo, você está mentindo, mas você nem se toca que isso é uma mentira. E outras coisas. Mas o que eu quero que você entenda é que essa velha identidade não compete mais a nós, não compete à nova vida. Se nós queremos ver a nossa vida fluir, nós temos que deixar essas coisas. Aleluia, oh, aleluia. Não minta uns aos outros, pois vocês se afastaram do seu antigo eu, da sua velha identidade, e suas práticas, vocês já deixaram. Ele está dizendo, aqueles que estão em Arusha já deixou essa velha identidade. Você sabe? Mas nós fomos revestidos de uma nova identidade. Aleluia! Ele diz: vós vestir um novo eu, um novo homem. Essa identidade, ela foi conquistada na ressurreição de Arusha. Você sabia disso? Nós somos filhos da ressurreição. Agora, eu quero que você saiba que quando você aceitou Yahusha, você recebeu essa identidade nova. Você recebeu essa identidade nova em Yahusha. Mas você pode dizer assim: "Mas eu fui batizado e as velhas coisas ainda continuaram". Sim, continuou, porque é você que tem que deixar. É você que tem que se vestir desse novo homem que já foi dado para você. É como uma vestimenta que está ali no cabide, no armário, no guarda-roupa, no closet. Mas se você não colocar, ela vai continuar lá. E é isso que às vezes as pessoas não entendem, assim como eu não entendia. E eu fazia perguntas, de novo, que só foi respondida quando eu fui batizado com o Espírito Santo, com o Ruach Kadosh de Arra. De novo. Você está entendendo sim ou não? Aleluia! Yahweh é bom e a sua justiça dura para sempre. Aleluia! A palavra de Yahweh diz assim, ó: dê graças a Yahweh em Yahusha por todas as coisas. Aleluia! Aleluia! E ele diz assim, ó: vestiram o novo eu. Versículo 10: e vestir o novo eu. A nova identidade que está sendo renovada em quê? Conhecimento à imagem de Yahweh. Aqui não há gentil, não há judeus, não há circuncidado. Alguns dizem, não, mas tem que ser só israelita para ser salvo. Outro diz, não, tem que ser só os judeus. Outro diz, não, você tem que... Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Você tem que crer com seu coração e confessar com a sua boca Yahweh ressuscitado dos mortos e depois cuidar da sua identidade. Porque muitos também, eles crê com o coração, confessam com a boca, mas não cuidam da identidade. Não cuida, se envolve em mentira, se envolve em fofoca, se envolve em ira, em raiva, em discórdia. E vive escravo da velha identidade e depois fica, oh, o diabo, o diabo, o diabo. O diabo não é um fator. O diabo não é um fator, meu irmão. Desde que eu assuma o meu lugar de filho de Yahweh, aleluia. Desde que eu esteja na minha posição. 3 coisas que nós devemos olhar. 3 coisas que nós devemos observar. Lugares, pessoas e conhecimento.
por onde você tem andado, com quem você tem se juntado e o que você tem ouvido. Olha, você está entendendo sim ou não? Hum? E essas coisas contam muito para o seu crescimento. Ah, conta mesmo. Você está entendendo, meu amado? Aleluia! Glória a Yahweh que nos dá sabedoria. Sim. Aleluia! Então, todos no Machia, em Arusha, e Arusha é tudo em todos, a palavra diz. Mas agora ele diz: ande na sua nova identidade, como um povo escolhido de Arva, um povo kadosh, um povo amado, um povo cheio de misericórdia, um povo cheio de bondade, um povo cheio de humildade, um povo cheio de gentileza, um povo cheio de paciência. Talvez alguém diga assim: "Mas amado, como é que eu vou andar assim? Eu nunca fui assim, eu sempre fui nervoso, eu nunca amei, eu nunca tive bondade, sempre olhei tudo com maus olhos, eu sempre fui um orgulhoso. Como é que eu vou ser uma pessoa humilde agora?" Romanos, capítulo 12, versículo 2 responde: renovando a sua mente. Renovando a sua mente. Primeiro imaginando você sendo assim e depois recusando os pensamentos que é contrário à sua identidade. A sua identidade é essa aqui, ó. Você está entendendo, sim ou não? Versículo 12 está contando a identidade que nos foi dada. Olha que maravilha, gente. E ele diz: tenham paciência um com os outros no 13. Ele diz: perdoe. Ele diz que nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar. Você é um filho de Arva, perdoe. Em outro momento nós vamos falar sobre o que a falta do perdão ela faz na vida de um crente, na vida de uma pessoa. Se Yahweh permitir, se Urua de Yahweh permitir, nós falaremos. Mas de antemão eu já digo, viva a sua identidade. Sabe aquela pessoa que você tem guardado mágoa por causa de coisas vãs? Liga para ela ainda hoje. Ah, mas eu vou ligar. É você mesmo, meu amado, é você que tem que ligar. E diga para ela que você a perdoa, e se você a feriu, peça perdão para ela. A humildade, a humildade é uma das maiores virtudes. E você lembra o que a Ruxa diz? Aprendam de mim, porque eu sou manso e o quê? E humilde. Nós precisamos andar na humildade. Quando eu errar, pedir perdão. Quando eu não sei dizer que eu não sei. Quando eu precisar de ajuda, pedir ajuda. Eu tenho que andar na humildade. Bom, a palavra diz assim, ó. Se tem reclamação contra alguém, perdoe, meu amado. Perdoe assim como Yahushua o quê? O perdoou. E sobre essas coisas, sobre todas essas coisas, nós colocamos o amor. Tá vendo, amado? O amor. Ame e ame de novo. Porque o amor nos faz ser perfeito. Amar quem? Vê lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante. Aí ele diz lá quem nós temos que amar. Certo, meu amado? Aleluia. Aleluia. E só assim, olha, presta atenção aqui no Colossenses 3,15 aqui o que ele diz. Aí ele diz assim, ó: agora a paz reina em seus espíritos.
Coração é espírito. Tá vendo? Agora sim, ele diz, a paz de Arusha reina em seu coração. A pessoa quer ter paz, mas ela não tá vestida na identidade dela. Ela não vai conseguir ter paz. Ela quer que as coisas dê certo, mas você tá entendendo, sim ou não? E por último ele fala da gratidão, né, que nós devemos ser o quê? Gratos. Grata a quem? A Yahweh. Grata a Yahweh, grata aos homens, gratos a todos. A todos. Aleluia. Amém, amados? Vamos lá para Efésio. Eu creio que você já entendeu, mas Efésio capítulo 4, no versículo 17 em diante, a palavra vai nos dizer que quando nós não caminhamos na nossa identidade, nós entristecemos o urua de Arra. Isso é forte demais, meu irmão. Isso é muito forte. Você está entendendo, sim ou não? Uma vez eu conversava com uma pessoa e eu falava sobre o perdão, né, para ela. Eu nem lembro o nome dessa pessoa faz tanto tempo. E essa pessoa, ela dizia que ela não conseguia perdoar. Só que ela já tinha muitos anos que ela era crente em Arusha. Ela tinha muitos anos que caminhava, mas ela dizia que a vida dela nada dava certo. E eu conversando, porque eu sabia que tinha alguma coisa. E aí ela falou que ela guardava uma mágoa e ela não conseguia perdoar. Então conversa vai, conversa vem, ela me falou de quem era que ela guardava a mágoa. Aí eu falei: "Então tá fácil agora, você vai até essa pessoa e você conversa com ela, se entende, abraça ela, perdoa, aleluia". Aí ela falou: "Não, mas tem um problema. O problema é que essa pessoa já morreu faz anos". Ou seja, a pessoa guardava uma mágoa e não conseguia perdoar alguém que já morreu e ela continuava aqui, viva, sofrendo por causa da falta de quê? Do perdão. Oh! "Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de espírito", disse a roxa. Meu amado, está na hora de nós pararmos de dizer que o diabo faz isso, o diabo faz aquilo. O diabo não é um fator. Se tiver um irmão aí do seu lado, diga para ele isso, diga: "Meu amado, o diabo não é um fator, não é um fator. E Allah nos deu todas as armas para a gente vencer. E nós somos mais que vencedores nesse mundo. Porque a nossa fé, pela nossa fé, nós vencemos esse mundo, meu amado. Aleluia! Oh, ei! Olha só, no versículo 17 ele diz assim, ó: "Então eu lhe digo isso e insisto no Machia, que você não deve mais viver como uma pessoa que não conhece a palavra, na futilidade de seus pensamentos". Você está vendo que tudo começa na onde? No pensamento. Tudo começa no pensamento. E aí a palavra diz, no versículo 18: "Eles estão escurecidos em sua compreensão e separados da vida de árvore por causa da ignorância que existe e o endurecimento que existe em seus corações". Você viu que a palavra começou dizendo que os pensamentos estavam ali travados, escurecidos, que levou a pessoa a endurecer o coração, o espírito, e consequentemente não entende a vontade de Yahweh. Não entende a vontade de Yahweh. Então uma coisa puxa a outra, mas tudo começa no pensamento que depois desce para o espírito. Oh, aleluia!
E a palavra diz, versículo 19, que tendo perdido toda a sensibilidade, entregaram o quê? As vontades do mundo, a sensualidade e todo tipo de impureza, que estão cheios de ganância, ou seja, a velha identidade. E no versículo 20, no entanto, esse não é o modo de vida que você aprendeu no Machia, diz a palavra. Quando você ouviu falar do Machia e foi ensinado nele de acordo com a verdade que está em Yahusha, aleluia, você foi ensinado que em relação ao seu antigo modo de vida, a sua antiga identidade, você devia se afastar. Olha o que a palavra está dizendo, gente. Se afastar da sua antiga identidade, se afastar do seu antigo eu. Oh, que maravilha, hein? Que está sendo corrompido por seus desejos e engano. Que está corrompido pelos desejos e o quê? E engano. Para ser renovado na atitude das suas mentes e vestir da sua nova identidade, criada para ser como Yahweh em verdade, justiça e santidade. Então, a palavra está me dizendo que a minha velha identidade está corrompida com os desejos enganosos. Está entendendo? E eu preciso renovar a atitude da minha mente, vestindo a minha nova identidade, ou melhor, pensando em minha nova identidade, que foi criado por Yahweh, com verdade, justiça e santidade. Olha que maravilha, gente. Então, o que Yahweh fez em Yahusha? Yahweh criou uma identidade para nós. Yahweh criou uma identidade para nós poderosa. A palavra diz lá em Romanos 5,17, diz assim, ó, se pela ofensa de um homem a morte reinou, muito mais os que receberam o transbordamento do favor imerecido, o dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de um, a saber, Yahusha Hamashia. Então, você está entendendo sim ou não? Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos assumir a nossa identidade. Mas quando nós devemos fazer isso? Todos os dias. Todos os dias. Nós não podemos nos permitir dar um passo atrás e vestir de novo uma identidade corrompida. Não, 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 e não 1000 vezes, não. Você está entendendo, sim ou não? Efésios capítulo 4, versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve deixar de lado o quê? A falsidade e falar a sinceridade ao próximo. Porque todos nós somos membros de um só corpo. Aí ele diz de novo, na tua ira não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a ira, sobre a raiva. No versículo 27, e não dê apoio ao diabo, não dê lado ao diabo. Quem tem roubado, não roube mais. Velha identidade. Que trabalhe, fazendo algo que é útil com as próprias mãos, para que possa compartilhar algo com quem precisa. Aleluia! Nós vimos sobre isso. Lembra? O poder do doar? No versículo 29, não deixe que nenhuma conversa negativa saia da sua boca. Fofoca, se livra da fofoca. O que nós mais vê hoje é uma fofocaiada. Bom, não vou nem falar mais nada. Você está entendendo? Você já entendeu, né? E a palavra diz assim, ó, mas apenas o que for útil para construir os outros de acordo com a sua necessidade, para que possa beneficiar aquele que escutam. O 30 diz,
e não entristeça o Espírito Santo, o Ruach Kadosh de Yahweh, com quem foste selado para o dia da redenção do seu corpo. Porque nós já somos redimidos. Aleluia! Aleluia! Então essas coisas entristecem o Ruach de Yahweh. E se o Ruach de Yahweh, certo? Partindo do ponto que ele vive em você, se você não entende isso, assista ao vídeo anterior. A verdade que o mundo não vai conhecer. Então, essas coisas entristecem o Ruach. E o Ruach se entristecendo, como que fica a coisa? Está entendendo? Sim ou não? Então ele diz, elimine todas essas coisas. Deixa a velha identidade. E vista-se da nova identidade. Elimine a amargura, elimine a raiva, elimine brigas, elimine a calúnia. Junto com toda forma de maldade, deixa. Isso aí é velha identidade. Aleluia! Mas ele diz, seja bondoso, compassivo um com os outros, perdoe, assim como Yahusha vos perdoou. Que maravilha, meu irmão. Que maravilhoso. Então fique com mais um vídeo, tá? Eu espero que esse vídeo ajude a você e a todos quanto ouvirem. Que Yahweh te abençoe e te guarde, Yahweh faça resplandecer a sua face sobre ti, tenha piedade de ti, e Yahweh levante a sua face sobre ti e te dê shalom, shalom, shalom.